bom. Vamos dar uma olhada na sua carta. Foi de boa fazer? Ela tá uma carta bonita. Tá. Né? Tá bom. A dessa semana é resposta argumentativa e você faz pra outra. Não tem problema, Thaís? É sempre uma semana depois. É o que eu peço pros alunos, porque senão fica às vezes muito em cima da hora. Tá bom? Então tá, vamos lá então. Deixa a prof corrigir. A exclusão de outras. Essa aqui eu já tinha visto, né? Exclusão de outras minorias, usando linguagem neutra. Então eu não sei qual que é o seu argumento aqui de cima. Tá, então eu vou olhar direto na sua redação. Vamos lá então. Cascavel, 18 de abril de 2024. Carta aberta aos meus amigos virtuais. Como estou no ensino médio, estudo diariamente o conteúdo programático das universidades que farei o vestibular este ano. Em um desses assuntos, deparei-me com o tema polêmico, o uso da linguagem neutra. Essa, por sua vez, consiste em modificar a língua portuguesa com o intuito de criar um gênero neutro que visa a inclusão pessoal de pessoas não binárias. Portanto, colegas, ao estudar sobre essa abordagem, você já repetiu um pouquinho sobre isso, você já falou que você estuda, tá? Então, acho que a gente não precisa ficar... Fui eu que fiz isso aqui? Fui eu que fiz isso aqui, então eu tô falando assim, ó, tá repetido, já falou que já estudou. Mas aqui eu falei que estudo diariamente os conteúdos programáticos, né? Acho que a gente pode colocar assim, é que quando eu faço na aula, tipo, o cérebro vai, mas depois, óbvio que você tem que voltar a analisar. E eu não volto a analisar, por isso que eu falo pros alunos, vocês revejam esse negócio, né? Então, portanto, colegas, ao pesquisar, deixa eu ver, eu acho que ao pesquisar ou ao analisar essa abordagem, só para não ficar o estudo, sabe? Sobre essa abordagem, posicionei-me contra, já que os problemas a serem considerados em relação, já que há problemas a serem considerados em sua utilização. Eu acho que aqui você já pode falar, inclusive, por que você quer ser contra, algo mais específico, sabe? Para eu querer continuar lendo a sua carta no meu feed, entende? Então, portanto, colegas, ao analisar sobre essa linguagem neutra, posicionei-me contra, uma vez que, ao invés de ela ser inclusiva, ela exclui o restante da sociedade. Então, esta tese aqui pode ser bem marcada, tá? Por ser uma carta aberta, a sua comunicação ela pode ser mais invasiva, diferente de uma carta de solicitação. Então, você pode entrar mais no texto, tá? Pode dar bem a sua opinião aqui marcada. Então, vamos lá. Nesse sentido, amigos virtuais, a adoção da linguagem neutra, por alterar uma grande parte da estrutura linguística de português, seria uma mudança completa e repentina que ocasionaria problemas de adaptação ao seu uso, principalmente por pessoas com... vamos lá. O que a Isadora precisa fazer sempre não pode esquecer para mim? A adoção da linguagem neutra por alterar uma grande parte da estrutura linguística seria uma mudança complexa e repentina que ocasionaria problemas de adaptação ao seu uso. Pronto. Isso daqui seria a parte do seu argumento, tá? O exemplificação vai ver que ela exclui pessoas com dislexia, porque não dá para eu não separar o meu argumento dentro de um ponto final. Então, sempre fica isso bem viável. Outra coisa importante, que dentro do tópico frasal não há necessidade de você colocar exemplificação. Como você coloca, por alterar uma grande parte estrutura linguística do português. Então, esta parte é explicação. Essas duas partes pode ser colocada aqui. Então, ela seria algo errôneo, uma vez que pessoas com dislexia possuem, né, dificuldades genéticas quanto à leitura, além de pessoas surdas fazerem a leitura labial e aquelas que possuem dificuldade de aprendizagem, uma vez que essa língua não binária altera parte da estrutura da nossa linguística. Tá vendo? Pode falar. Sendo assim, isso pode ser exemplificado, vejo isso, tá? Analisei isso na minha pesquisa, ouvi, sabe? Porque assim, Isadora, o que a gente precisa sempre se apropriar? Que quando eu introduzo o meu argumento, ele não tá aqui à toa, porque eu tô assumindo um papel social. Então, esse papel social de estudante deve aparecer durante o seu texto em alguma das formas ali que você pesquisou, que você analisou, que você viu em pesquisas,
Entende? Então, nesse tipo de texto, uma porcentagem a ser colocada, 71% das pessoas não gostam da linguagem, não se adequam. Ou 93%, supondo que tem esse dado, sabe? Pode ser colocado, inclusive, porque aqui você pesquisou. Então, nunca esqueça mesmo de que, uma vez que você assume papel social, ele não pode aparecer apenas na introdução. Durante o seu texto, precisa fazer relação. Então, quando você vai exemplificar essa parte, a adoção da linguagem neutra, que vai alterar a estrutura linguística, seria uma mudança complexa e tananã, você pode falar, conforme analisei em minhas pesquisas. Conforme pesquisei sobre o assunto, vi que a adoção da linguagem neutra altera a estrutura linguística. Sabe por que faz coerência? Porque você deparou com esse tema e você foi estudar. É isso que o contexto colocou. Então, é isso que vai te fazer ganhar nota, entende? Porque a argumentação você tem. Você só está precisando entender essa função do papel social, que é muito difícil, para os alunos compreenderem. Eu falo, gente, viva essa pessoa, viva esse estudante aqui. Então, tem essa comunicação de apropriar ao papel social. Tudo bem? Então, aí você coloca um ponto, então vejo isso principalmente, eu pesquisei sobre isso, eu vi muitas consequências, você pode falar nas pesquisas, tá? Então, eu vi muitas consequências nas minhas pesquisas, principalmente com pessoas com dislexia. Que, vírgula, aí você coloca que, vírgula, e você vai explicar. Por possuírem dificuldades genéticas, eu vou ler do jeito que você colocou só para fazer coerência, mas como você isolou o ponto final, você traria uma abertura aqui informando uma explicação. Então, vamos lá. Principalmente por pessoas com dislexia, por possuir dificuldades genéticas quanto a alguma coisa. Então, quanto a alguma coisa, a gente vai ter crase, tá? Além de pessoas surdas que fazem leitura labial. E aquelas que possuem dificuldade de aprendizagem. O que fica melhor? A Isadora precisa me comprovar, né? Então, pessoas surdas que fazem linguagem labial e aquelas pessoas com dificuldade de aprendizagem. Que tipo de dificuldade de aprendizagem? Pessoas que possuem dificuldade trocam, por exemplo, aí seria os dislexos, né? Que trocam. Você poderia exemplificar. Pessoas com dislexia que por possuírem dificuldades genéticas quanto à leitura, por trocarem M, tananana, além de pessoas surdas que fazem linguagem labial e que eles não possuem a parte de preposição, então seria difícil para eles. Quanto mais você exemplificar nesta parte, eu vou mais entender. Porque se eu não conheço qual é a dificuldade de dislexia, do surdo, e de quem tem dificuldade de aprendizagem, inclusive esse aqui, dificuldade de aprendizagem, ficou uma ideia vaga. Sempre me mostra o máximo. Eu sei que você tem menos linhas, né? Você me mata com essa coisa de linha, né? Eu que te mato, na verdade, né? Mas a Wayne não te permite se expressar, isso mesmo. Então, tá vendo que a gente tem uma diferenciação ali, né? Você precisa fazer a explicação sempre dessa argumentação para que você de fato me convença. Porque apesar de ser uma carta aberta, né, que ela tem vários tipos de objetivo, ainda é uma carta que eu vou introduzir uma criticidade. Então, por introduzir criticidade, a parte argumentativa precisa me convencer. Porque o seu objetivo central desta carta era justamente este, né? Era justamente me convencer aí sobre a linguagem, seu posicionamento. Então, dessa forma, a linguagem neutra, com o intuito de incluir uma parcela da população, geraria exclusão. Aqui você repetiu. O que você pode trazer de consequência a essas pessoas que vão ser excluídas, né? Então, você pode falar que, dessa forma, a linguagem neutra, ela geraria, né, uma exclusão dessas pessoas e faria o que com elas? Faria se sentir como se fosse não valorizadas na sociedade, como se elas fossem já negligenciadas por meio da língua, sabe? Então, ficaria mais uma ideia explicativa. Ademais, a linguagem neutra, por ser um tema que gera opiniões positivas e negativas quanto ao seu uso, ocasionaria descontentamento e divergência da comunicação entre pessoas. Novamente, eu preciso que a Isadora separe por ponto final. Outra coisa importante, você não está mais na carta de solicitação, você está numa carta que você está convencendo. Verbos no futuro do pretérito, como ocasionaria, isso aí vai direcionar uma suposição, que é o que a gente faz na carta de solicitação, é o que você estava fazendo até então. Então, quando a gente invade, né, ocasionaria tem a ideia de possibilidade. Então, o que você vai me falar? A linguagem neutra, por ser um termo que gera opiniões positivas com o seu uso, ocasiona descontentamento e divergência,
tá? Então, você tá afirmando. Então, verbos no presente, né? No presente do indicativo, que deve aparecer aqui. Na carta inteira, você vai fazer isso, tá? Agora, quando for carta de solicitação, realmente vão ser verbos no futuro do pretérito. Porque você tá fazendo pedido, né? Gostaria, poderia. Então, os gêneros que vão vir daqui pra frente, que aí é essa carta aberta, depois você vai ver na aula de resposta argumentativa, artigo de opinião, comentário para a UniOeste, você vai ver que os verbos prevalecem, né? No presente do indicativo, uma vez que isso me causa um convencimento, tá? Não me causa uma possibilidade, tudo bem? Novamente, isolou aqui por ponto final, ó, a gente tem um tópico frasal. Esse é o seu argumento, que vai direcionar. Aí você coloca o mecanismo coesivo. Deixa eu ver como que você colocou pra gente ver qual é o mecanismo. Pois nem todas acatariam tal mudança da língua materna, que você pode retirar. A gente pode modificar, tá? Desse modo, a modificação do português não é suficiente para conscientizar sobre o preconceito, uma vez que ele está enraizado em nossa sociedade e demanda de maneiras mais efetivas de amenizá-lo. Eu acho que a gente pode colocar assim. Ocasiona os comportamentos divergentes de comunicação entre as pessoas. Vejo que a introdução desse tipo de linguagem faz com que a modificação da língua materna não seja abrangente, uma vez que nem todos acatariam e geraria, e o que faz gerar, né, na verdade, uma dificuldade em comunicação entre as pessoas, uma vez que alguns irão ser reconhecidos como uma linguagem não binária e outros não vão acatar isso. Então, não é algo benéfico, tá? Desse modo, a modificação do português não é suficiente. Eu acho que não desse modo. Eu acho que você pode colocar assim. Além disso, ou além do mais, além disso, percebo pela nossa sociedade, pelas esferas sociais. Você tá vendo que tá faltando um papel social aqui da Isadora. Não tem uma marca de primeira pessoa. Você perde nota por conta disso. Você perde nota por... Cadê a Isadora entrando nesse texto? Porque aqui eu só tô enxergando uma terceira pessoa. Até agora não apareceu uma primeira. Então, causa incoerência de papel social. Porque só apareceu uma primeira pessoa aqui. E aqui? Então, introduza, né, pronomes possessivos, meu, nossa. Faz parte dessa linguagem, tá? Além disso, perceba a modificação do português. Do nosso português não é suficiente para conscientizar uma população que tem preconceito. Uma vez que está enraizada nossa demanda, você pode traduzir assim. Uma vez que, infelizmente, tá, está enraizado em nossa sociedade, demanda maneiras mais eficientes de amenalizados, e não a troca de uma mudança estrutural da gramática. E não é a gramática que vai fazer isso sozinha. Entendeu? Aí eu vou ser mais crítica ainda. Em vista desses motivos expostos, amigos do meio virtual, acho que tá muito formal esse amigos do meio virtual. Então, em vista desses motivos expostos, amigos desta rede, talvez você converse mais, ou colegas, é que você já repetiu o quê? Colegas aqui em cima, né? Acho que você pode colocar seguidores ou alguma coisa nesse sentido, talvez esteja uma introdução mais familiar com quem tá lendo, sabe? Do que amigos do meio virtual. Mesmo que o comando pediu, amigos do meio virtual, tá? Não acho viável a adoção da... Não é que não acho é muito acho, né? Então, à vista disso, né, seguidores, não vejo a importância dessa adoção da linguagem neutra, uma vez que vai modificar todo o nosso contexto histórico e social de uma forma muito pontual. Acho que você pode colocar isso. Até mais, estudante virtual. Então, assim, a sua argumentação, ela precisa, de fato, ainda trazer mais exemplificação nesta parte em azul que eu grifei, mas é coisa leve. Mas o que eu mais estou sentindo na sua carta, de fato, é a falta da introdução de um papel social, de uma linguagem que não se mistura entre primeira com terceira. Então, abuse, de fato, de verbos aí na primeira pessoa, introduza uma linguagem com pronomes possessivos, introduzindo o nosso, quando você quiser conversar. Isso se apropria, né? Quando a gente introduz uma primeira pessoa nesse tipo de gênero textual, principalmente quando eu tenho que convencer alguém, isso faz com que eu me conecte na comunicação. Então, por isso que esses tipos de textos, eles são persuasivos pela comunicação em primeira pessoa, porque a gente assume papel social. Senão ele não vai valer nada ali. Você começar a tua carta falando que você está estudando, para mim não faz sentido se você não repetir isso durante o texto. Tá? Vocês vão falar assim, o que a Isadora... Tô lá na minha rede social, o que a Isadora tá falando que ela é uma estudante de ensino médio e depois ela não faz sentido com isso? Entende? Então, quando você fala que você
Estar no ensino médio, isso me apropria de que você está estudando, isso te dá um poder social, isso te faz assim, nossa, ela tá super atenada, tá lendo bastante, então deixa eu ver o que ela tá falando aqui. Fez sentido, Isadora? Então eu preciso ter essa comunicação sempre em primeira pessoa nesse tipo de gênero textual. E aí você vai se apropriar muito mais do que as universidades querem de você. Beleza? Dúvidas? Não? Isso, faltando a primeira pessoa. O tópico frasal, do exemplo, da justificativa. Isso aí. Não. Por que sempre os textos vão precisar utilizar tópico frasal? Porque você está dando argumentação. Então, você está separando aí a sua parte argumentativa. Você está assumindo uma estratégia. Então, não é que às vezes um precisa e outro não. Todos vão precisar ter uma estratégia, uma estrutura. E quando eu introduzo o tópico frasal, eu mostro para o meu leitor, é sobre isso que eu estou falando. Agora eu vou te exemplificar para tentar te comprovar, para te convencer. E vou te dar uma justificativa. Então, isso é estratégia. Você poderia ter utilizado um contra-argumento. Então, o contra viria aqui, ó. Então, a gente finalizaria assim. Dessa forma, a linguagem neutra, com o intuito de incluir uma parcela da população, geraria exclusão social de outras. Ademais, muitas pessoas, apesar de muitas pessoas alegarem, ou de algumas pessoas, de uma pequena parte, você pode falar, você que vai escolher. Então, ademais, apesar de uma pequena parte da sociedade alegar que ela é inclusiva, ela gera uma divergência de opiniões positivas e negativas quanto ao seu uso, que ocasiona descontentamento e divergência. Tá vendo? Então, você pode iniciar trazendo outra estratégia, que é um contra-argumento, que é muito bom também. Então, você traz a opinião do outro, que iniciaria assim. Ademais, apesar de, ou mesmo que haja uma parcela da sociedade que defenda essa linguagem, vejo que esse é um tema que gera muitas opiniões em nossa sociedade. Tá vendo? Então, sempre trabalhar a opinião do outro, trazendo o que o outro pensa e acabando com o que o outro pensa, é uma estratégia também. Eu gosto bastante, porque aí faz o meu leitor pensar, cara, eu acho que eu tava pensando que ela era benéfica, mas eu acho que nesse caso não, a Isadora me convenceu. Entendeu? Porque o contra faz parte do debate, né? Então ele faz parte assim, eu introduzo um contra opinião pra jogar a pessoa pro meu lado. Então eu meio que acabo com a opinião dela porque eu tô convencendo ela com o meu argumento, exemplo, justificativa. Fez sentido? O dessa daqui, a finalização, você tá falando? Ou isso daqui? Além disso, perceba a modificação do português. Uma demais, isso. A gente faz. Por que eu vou deixar você fazer um além disso aqui? Justamente porque você vai introduzir que essa modificação do português não é suficiente para conscientizar o preconceito, uma vez que ele está sendo enraizado, que ele está enraizado em nossa sociedade e demanda de maneiras mais eficientes para amenizá-los. Aí aqui você joga a explicação que eu tinha dado. Então, portanto, eu vejo, né, que ele não é suficiente, uma vez que vai modificar a nossa estrutura histórica da nossa comunicação. Eu falei a hora que eu tava lendo dessa explicação que faltou realmente, tá? Porque aqui vai precisar, sim. E aí você vai consumir mais uma linha. O que vai acontecer? Quando você consome mais uma linha, supondo que essa é a 22ª, né? Aí você dá o espacinho aqui e escreve até mais, ou aqui vai encaixar um até mais, tá? E aí a assinatura por conta da sua linguagem, senão seria um atenciosamente. Então, você terminou na 22ª linha e não sobrou espaço para que coloque de fato aqui uma... O prof puxa mais. Para que coloque de fato uma assinatura e despedida, você dá o espaço para a banca entender que não vem junto ao corpo do texto. Então, realmente, aqui precisa da explicação, tá? A 22ª. Aham.
Não, se sobrou linha, você tem que colocar um em cada, tá? Então, supondo que você finalizou na 20ª linha, na 21ª a despedida e aí depois a sua assinatura. Senão você erra porque você tem linha suficiente ainda. Mas pela tua escrita não vai sobrar. Não vai sobrar linha pra você fazer um em cada, não. Mas assim, eu gosto bastante do jeito que você escreve, só que só precisa mesmo se apropriar. Porque a estrutura a gente tem. Por isso que eu falo pros alunos, você quer aprender a estrutura, vai lá no Google, porque isso não vai te garantir nota. Tá vendo? Quanto isso me faz perder nota, não entender o que são os 5 elementos, o que são. O que é uma estrutura argumentativa, o que é entender um papel social, é isso que vai garantir com que eu de fato ganhe nota nessas universidades. Então é aí que tá o diferencial do aluno. Belezinha? Eu vou cancelar o vídeo aqui e a gente continua.